Abacuque, capítulo de número 1, nós vamos ler a primeira parte do versículo de número 3. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, que veio morar em nós, no primeiro dia da fé, no dia que cremos, seja o mesmo Espírito que agora venha ministrar ao nosso coração a Tua santa palavra. Que haja terra fértil em cada mente, em cada coração, para a semente da Tua palavra brotar e produzir o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação, fruto de edificação e fruto de vida eterna. Essa é a nossa oração, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Você já perguntou alguma vez, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Há irmãos que nos diriam, olha, não se pergunta por quê para Deus, mas para quê? Como se ao perguntarmos por quê para Deus, o nosso porquê estivesse envolto de uma certa revolta, questionamento, enquanto que o para quê seria apenas uma indagação de propósitos. Qual é o propósito que o Senhor tem com isso que está acontecendo na minha vida? Mas a verdade, irmãos, é que no momento da dor mesmo, no momento da angústia, no momento da aflição, muitas almas crentes, embora externalizem o para quê, no fundo estão se perguntando de verdade por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse agora? Por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? O Senhor poderia ter impedido. O Senhor poderia ter feito alguma coisa. Eu não estou entendendo a razão, o porquê o Senhor permite que isso aconteça. Muita gente hoje, talvez muitos crentes, que estão vivendo lá em Israel, naquela região de Gaza, ou pessoas que sabem o que está acontecendo ali, pode estar agora se perguntando também, meu Deus, por quê? Diante do sofrimento de homens, mulheres, crianças, alguns com conhecidos ali, familiares. O crente chamado Abacuque, ele externou a Deus também os seus porquês. Aqui no capítulo 1, versículo 3, que lemos, ele diz, por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A maldade no meio do povo de Deus incomodava o Abacuque. A corrupção, a impiedade, a violência no meio do seu povo. E o Abacuque não entendia porque Deus não fazia nada aparentemente, se demorava a corrigir o seu próprio povo. Esse era o porquê do Abacuque. Eu não sei se você se angustia e já teve algum momento que você saiu pela rua e viu alguma coisa e disse, Senhor, por que eu tenho que ver isso? Por que essa maldade? Por que esse desrespeito?
Por que o Senhor permite que eu veja esse mal? Essa era a indagação do Abacuque. Essa é a sua primeira pergunta que recebe depois como resposta de Deus. Olha, Abacuque, eu vou fazer alguma coisa assim, versículo de número 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradias alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e sua dignidade vem dela mesma. Aí que o Abacuque não entende nada mesmo. Porque Deus está dizendo para o Abacuque que ele vai corrigir sim o seu povo, as maldades, as injustiças, as perversões, mas que ele usaria para a correção do seu povo a nação da Babilônia. Quando Abacuque ouve isso do Senhor, ele diz no versículo de número 13, do capítulo de número 1, tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque fica apenas olhando para os perversos e te cala enquanto o ímpio devora, quem é mais justo do que ele? A pergunta do Abacuque é, Senhor, está certo que o seu povo não é lá essas coisas, que o teu povo está em pecado, fazendo o que é mal aos teus olhos, mas o Senhor vai usar um povo ainda pior, de maior maldade, e permitir que esse povo mais ímpio seja a vara de correção do seu povo. E aí o Abacuque diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para a minha torre de vigia. Capítulo de número 2, versículo 1. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá. O que terei como resposta à minha queixa. O Abacuque viveu os seus dias de porquês. E talvez eu e você, se formos muito sinceros, também vivemos os nossos. A pergunta que fica é, o que precisamos lembrar da parte da palavra, quando nesses momentos de angústia, de aflição, de fraqueza, de confusão, estivermos lá no fundo da nossa alma, oprimidos pelos nossos porquês. Meu Deus, por quê? Primeiro, nós precisamos lembrar que Deus continua sendo aquilo que Ele é. Não é porque não entendemos o que Deus está fazendo, ou, aos nossos olhos, deixando de fazer, que Ele deixou de ser puro, justo e bom. Veja que o profeta não entende o não agir de Deus em primeiro momento e depois o agir de Deus anunciado. Mas em nenhum momento o profeta duvida do caráter de Deus. É justamente por ele saber o caráter que tem Deus, que ele não entende a decisão de Deus, mas ele não contesta em nenhum momento a bondade do Senhor. Ele diz, veja, versículo de número 13 do capítulo de número 1, tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. É como num dia de tempestade, as nuvens cobrem o céu, só vemos cinza, trovões, relâmpagos, mas nem
porque não conseguimos enxergar o sol, ele deixou de existir e de brilhar. Acima das nuvens, o sol continua lá. Quando você viaja de avião, você vê, em cima das nuvens, por pior que esteja o tempo embaixo, o sol continua lá firme, no seu lugar, brilhando, cumprindo a função pelo qual foi criado por Deus. E assim também Deus, sol da justiça, em meio às nossas tempestades de porquê, o Senhor continua no seu alto e sublime trono, soberano, governando, de acordo com a sua sabedoria, bondade e vontade. Como diz a canção, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua. A despeito do que acontece, ou deixa de acontecer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda que a gente não entenda sempre, Ele continua sendo o mesmo. Sempre. Segundo, irmãos, que precisamos saber, até porque nem sempre nós temos porquês, mas há momentos em que pessoas ao nosso redor têm os seus porquês, e precisamos ter respostas. Tudo o que acontece no mundo é de acordo, é segundo a permissão de Deus. Mas nem tudo o que acontece no mundo é segundo a vontade maior de Deus. Inclusive já houve guerras relatadas na Bíblia, em que Deus enviou os seus profetas para irem aos reis e dizer, não saia a guerra. Isso não vai terminar bem. E os reis, mesmo assim, o foram. E Deus não impediu, porque nesse mundo criado por Deus, há um espaço, sim, para a liberdade e para a ação humana. Inclusive, o Salmo 115 vai dizer que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra o Senhor entregou aos homens, nós somos seus vice-regentes. Muitas coisas que acontecem aqui é porque nós decidimos que acontecessem. É porque nós agimos, nós fazemos. O próprio Deus vai dizer no capítulo de número 2, que embora Ele tenha determinado que a Babilônia fosse a vara de correção do seu povo, Ele não concordava com a forma em que a Babilônia exercia o seu imperialismo tão violento e agressivo, não só contra pessoas, mas inclusive contra a sua obra criada, a natureza. Capítulo 2, versículo 17, a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Deus condena. Eu te levantei para ser a minha vara de correção, mas você está abusando do seu poder. Eu ainda vou te confrontar e entrar em juízo contra você. Você está passando dos seus limites. Deus não concorda com tudo o que acontece aqui. Essa é a verdade. E por que precisamos saber disso? Porque tem gente que
tudo que acontece de ruim no mundo culpa Deus. Como um professor que uma vez disse assim: eu deixei de acreditar em Deus depois que eu vi uma pessoa procurando comida no lixo. Ora, eu pergunto, existe fome no mundo porque Deus não dá recursos suficientes para essa terra produzir o suficiente para alimentar toda a população mundial e ainda sobrar? Ou porque nós aqui não estamos administrando as coisas aqui como o Senhor desejaria? Te pergunto, se nós como raça humana nos submetêssemos àqueles 2 mandamentos que resumem a vontade maior de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, pergunta, haveria guerras? Haveria fomes? Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, muitas das doenças que matam hoje já teriam sido erradicadas. Porque os recursos que são usados para a guerra ou para entretenimento banal seriam usados para a descoberta de vacinas àqueles que não podem pagar pelas vacinas. Por isso que eu concordo com um pastor que uma vez disse assim: olha, para mim, a existência do mal não é uma contestação à existência de Deus. Pelo contrário, afirma para mim a existência de Deus. Mas por quê? E aí ele pergunta assim, interessante. Ora, o mal respeita limites? Não. O mal arromba a porta, não bate, ele arromba, entra na vida e se deixar, destrói tudo. Jesus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então por que já não está tudo destruído? Por que já não está tudo acabado? Porque existe um poder maior que retém, que coloca limites. Até aqui você vai. Mais do que isso não. Como foi no caso de Jó. Você pode tirar os seus bens, você pode até inclusive tocar na sua saúde, mas não lhe tire a vida, e o mal tem que obedecer. Porque o mal tem algum poder derivado, mas Deus tem todo o poder em Jesus Cristo Senhor. Ele coloca limites no mal, como coloca limites no mar. Por que já não está tudo destruído? Porque há um poder maior e mais forte, Jesus Cristo, que coloca limites. Até aqui, mas não mais do que isso. Louvado seja o Senhor. E terceiro, irmãos, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, 28, porque nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus criou o mundo, deu corda, colocou leis, o homem para reger e abandonou, não interfere mais. Não, nós somos teístas. Nós cremos num Deus que age. Nós cremos num Deus que interfere, que intervém. Nós cremos num Deus que transforma, que salva. Nós cremos, irmãos, num Deus que se importa. E que se importou tanto que enviou Jesus. Porque Deus não abandonou o mundo. Não é isso que diz João 3,16. Deus não se importou com o mundo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o que Deus quer para nós, para as pessoas, não é morte, mas é vida, e vida com abundância.
é vida eterna. É isso que Deus deseja para nós como raça humana. E por isso nos enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, por meio do qual Ele está formando uma nova raça. Aqueles que nasceram de novo nele e que serão usados como instrumentos do bem em meio às maldades desse mundo. Nós não somos daqueles que só ficam se perguntando por quê, mas somos instrumentos do bem, até porque sabemos, temos a revelação que Deus está agindo. Deus não abandonou as causas. Deus mesmo, e o profeta vai reconhecer que esse juízo trazido pela Babilônia como instrumento de Deus não é para a destruição, mas é para a restauração e preservação do seu povo. Não é para a condenação, mas é para a salvação. Não é para o mal, mas é para um bem maior. Me faz lembrar as palavras de José, que talvez seja a figura mais próxima a Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque ele foi vendido pelos irmãos. No final do livro do Gênesis, os seus irmãos vão lá, tendo que comprar comida das mãos de José, que Deus honrou e fez dele vice-regente do Egito. E agora José poderia se vingar da maldade sofrida pelos irmãos. Mas José diz: estou por acaso no lugar de Deus? É verdade que vocês intentaram o mal contra mim, o que vocês fizeram foi uma maldade. Mas Deus a tornou em bem, para que haja grande salvação, como hoje se vê. Eu vou cuidar, não temam, eu vou cuidar de vocês e dos vossos filhinhos. Um instrumento do bem. Porque sabe o Deus a quem serve. Então, irmão, pode sair perdoando todo mundo, viu? Porque não é que há males que vêm para bem, mas que Deus age em todas as coisas de tal forma que Ele transforma, inclusive, o mal praticado contra nós em bem para a nossa vida. Ele transforma o mal em bem, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus que tem todo o poder, é o Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo, a bondade em pessoa. Eu lembro quando criança tinha um programa em que um desenhista pedia para uma criança fazer um rabisco no papel, e tinha umas crianças que faziam uns rabiscos que eu ficava pensando, quero ver como ele vai sair dessa. Mas não é que a partir daquele borrão, ele fazia um desenho bonito. Quanto mais Deus, quanto mais Jesus Cristo, todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder. Por isso que nós podemos olhar para o mal quando ele está prevalecendo sobre a vida de alguém em uma situação, e a gente pode olhar e dizer: esse pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o final dela. Porque o Senhor já nos revelou que o final da história não somos nós chegando no céu e perguntando porquês e porquês e porquês para Deus. Não, tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Duvido que vai perguntar alguma coisa. Quando vê aquela glória imensa, vai perguntar, vai dar graças a Deus que está lá e vai ficar pianinho. Obrigado, Jesus, por ter me dado um lugar aqui no seu reino. Você tinha alguma pergunta? Não, Senhor. A Bíblia diz que nós vamos nos ajuntar a um coral de anjos,
E vamos entoar o cântico de Moisés que diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando estivermos lá e vermos como Deus resolveu todas as coisas, da nossa boca só fluirá a Ele o louvor. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Eu lembro, pastor Calixto, que é muito assim, espontâneo. Calixto Patrício, ele diz que na época do namoro com a Sueli, quando ela terminou com ele só ficava perguntando a Deus por quê? Por quê? Por quê? Até que ele sentiu Deus, Jesus falando: você só sabe perguntar por quê? E então ele começou a louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor. E se não me falha a memória, ele já está há mais de 50 anos casado com a Sueli. Não terminou a sua história em porquês, mas em louvor, como vai terminar o livro do Abacuque, que é estruturado em perguntas do profeta e respostas de Deus. E quando Deus dá a última resposta, o profeta exclama, versículo 20 do capítulo 2, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque quando Deus fala, todos se calam. E o profeta, então, não termina o seu livro com porquês, mas termina o seu livro com uma declaração de fé. Uma oração que pode ser a nossa oração nas nossas fases de porquê. Capítulo 3, versículo de número 17, o profeta exclama: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que assim seja, e que Deus nos dê a graça de orarmos esta oração nos dias dos porquês. Que toda a glória seja dele, e que ainda o louvemos pelas suas respostas e pela revelação da sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso o louvamos, hoje e sempre. Amém.